Podemos começar. Vamos orar, né? Até esqueci. Vamos orar então, agradecendo o momento, a Deus, nosso Pai, ao Cristo Jesus, nosso Mestre e nosso Senhor. Agradecendo do fundo do nosso coração pela liberdade que Ele nos concedeu. Pelo seu sacrifício, pelo seu sangue derramado na cruz, pelos nossos pecados que hoje estamos livres, pois o Pai Celestial falou que já perdoou e nem mesmo se lembra. Agradecemos ao Espírito Santo, o Espírito Consolador, que está aqui para nos relembrar as palavras do Cristo, para nos guiar, nos acalentar e recordar todas as lições e iluminar o nosso caminho. Obrigado, Senhor Pai, pelo teu amor, pela tua bondade, por cuidar de nós a cada instante. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco e pedimos ao Espírito Santo o entendimento e a compreensão da lição de hoje, como sempre, muito importante. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Então, hoje, a lição, o título é Como Eu Te Amei. Essa passagem está no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Vamos ler a primeira parágrafo. Todo mundo presta atenção e não pega no celular. Imagine a noite antes da crucificação de Jesus. Ele tem comunhão com seus discípulos e lava os pés deles. Ele revela que Judas é quem vai traí-lo. Ele diz aos discípulos que ele está partindo e eles não podem vir. Então, ele fala essas palavras a eles. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vos amei uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros. Então, vamos viajar mentalmente para aquele momento de Jesus, o último momento dele, aqui na terra. Imagine se você fosse Jesus, tivesse 12 discípulos com vocês, e você veio para ensiná-los, prepará-los, e sabia que eles teriam a missão, né? E o mandamento de sair e pregar o Evangelho e exemplificar e amar a todos. Então, aquele instante seria, o que ele falaria para eles deveria ser simplificado, em poucas palavras, e profundo, né? Imagina nós, como pais, quando os filhos tá para fazer uma viagem, o que você fala para eles? Vá com Deus. Só isso? Cuidado. Valdete, o que o pai mais falava para a gente? Juízo, cuidado. Juízo, né? Cuidado. Se tá frio, leva a blusa. Leva o guarda-chuva, vai chover, né? Agora, e Jesus, naquele momento, né, que ele estava preparando, ele sabia que muitos iam titubear, ia duvidar, né? Olha o que ele falou para eles. Ele falou para eles que Judas ia trair eles, né? E falou para eles que ele estava partindo, mas para onde ele ia, eles não poderiam vir. Olha só. Ele sabia que eles iam sentir sozinhos e abandonados. Por quê? Porque com ele, eles estavam seguros. Mas quando ele saísse, eles fraquejaram, eles perceberam que eles não poderiam fazer quase nada, né? Pouco ou quase nada, não é mesmo? Então ele deu essa lição para eles.
E qual foi a lição mais importante que ele falou no último minuto? Que ameis uns aos outros. Né? E medita aí, por que tem esse amai-vos uns aos outros? O que isso vai facilitar e o que isso vai evitar? Amando um ao outro, você não vai desejar mal ao outro, você vai seguir os... Vai evitar contendas, não tem nada disso. você vai ajudar um ao outro, De mal, nem um para o outro. você vai estar ali presente junto ao outro, né? Você vai ser diferente porque você vai estar ali para o outro no momento difícil, o outro vai contar com você, né? Aí ele falou assim, amai-vos aos outros como eu vos amei. Né? Então, eles sabiam que Jesus amava eles. Né? E, também, né? E, infelizmente, é o que não passa hoje entre nós. Primeiro, nós não amamos uns aos outros e nem temos certeza que somos amados por Deus. Né? Não temos certeza. Por que não temos certeza? Que é o desenrolar do nosso estudo hoje. Né? Wander, lê em virtude. Em virtude do fato que isso seria, em parte, suas palavras finais aos discípulos, eles tinham que ser muito importantes. E observe que o que ele disse a eles foi na forma de uma ordem, não uma sugestão. Tenho certeza de que todos que estão lendo esta carta já leram ou ouviram essa passagem muitas vezes. Mas, na realidade, a maioria não acha que isso é algo que eles podem realmente fazer. É um objetivo que eles podem se esforçar para alcançar com os dentes cerrados, mas geralmente com pouco sucesso. Olha que falou aqui. E observe que o que ele disse a eles foi na forma de uma ordem, não uma sugestão. Né? É muito diferente de uma sugestão por uma ordem, né? Uma sugestão que se você puder, você faz isso. Agora, significa que se você não fizer, vai ter acarretar algumas dificuldades, mas não vai ser tanto, você vai poder continuar vencendo o objetivo que seja 80%, 70%, mas não, ele deu uma sugestão por quê? É uma ordem por quê? Porque ele sabia que se não amassem uns aos outros, eles não iam ser vitoriosos, não iam ser eficientes. Né? O que aconteceu? Por que tem o cristianismo hoje? Ele espalhou no mundo inteiro. Por causa da eficiência dos discípulos, né? depois da morte do Cristo. Principalmente depois que receberam o batismo do Espírito Santo. Né? Começou no Pentecoste. 30 anos eles espalharam o cristianismo para o mundo inteiro. Em 30 anos, você vê que quando Paulo foi a Efésio, ele foi acusado, quando ele foi preso lá em Efésio, a acusação maior deles foi, esse cara veio aqui, entre nós, ele está revirando o mundo pelo avesso. Olha só. Imagina uma pessoa te acusar disso. Qualquer um pode te acusar disso? As autoridades podem te acusar disso? Pode. Pode, mas não faz sentido. Ninguém que está revirando o mundo pelo avesso. Né? Você está tendo inimigo? Quase nenhum. Inimigo em termos de pregar a palavra de Deus, não. E eles não. Eles estavam revirando o mundo pelo avesso. Olha só quem era contra ele. As nações pagãs, as nações politeístas, né? E o próprio judaísmo, que era monoteísta, mas não aceitava a mensagem do Cristo, que eles achavam a mensagem deles judaicas. Mas não era contra, era simplesmente um cumprimento do Velho Testamento, mas era contra os interesses deles. Né? Então,
Por isso que ele falou, isso é uma ordem, amai-vos uns aos outros. Né? Mesmo assim, o que aconteceu com cada um deles? Todos eles foram mortos, né? Assassinados, sacrificados. Por quê? Porque estavam virando o mundo pela avesso. Porque eles se amavam. Há um conto, né, que é verdade, né, só que não está na Bíblia, que o Coliseu, né, lá em Roma, né, hoje eu estava vendo sobre isso, foi construído pelo imperador Vespasiano. Ele foi um teatro de sacrifício, né, de animais, gladiadores, e mais ainda, é o lugar que eles matavam e sacrificavam os cristãos. Quase ninguém sabe que acontecia isso. O que eles faziam? Quando eles botavam os cristãos, eles brigavam entre eles. Não, eu vou primeiro. Eu vou primeiro. E quando eles iam para matar eles ficavam tranquilos. A feição deles era de paz, de tranquilidade. E aí, sabe o que aconteceu? Os romanos, que eram um povo assim, bem materialista, eles ficavam com tanta inveja daquela tranquilidade, daquela paz de espírito dos cristãos, que eles pulavam lá dentro para também ser mortos, para poder adquirir o que eles tinham. Por isso que eles fecharam o... É para Jesus. Né? Porque eles tinham certeza que ali era o sacrifício da vida deles, mas eles iriam, né? Hoje em dia, então eu vou matar vocês tudo aí. Ó, todo mundo vazou pela porta de saída e sumiram. Né? Todo mundo fala que, eu quero que Jesus volta, né? Eu quero a liberdade, eu quero estar com Jesus. Mas na hora que fala que vai ter uma doença mortal, uma doença fatal, entra em desespero. Né? E para não falar também, quando um ente querido seu morre, você dana, chorar, né? Você está indo para melhor. Você está indo para aquele lugar que você quer ir. Porque aqui que é o inferno, aqui que é o lugar ruim. Né? Então, isso acontecia com os cristãos no Coliseu. Né? Por isso que fecharam o Coliseu para disso, porque estava morrendo mais... Né? E isso eles não contam, você sabe, né? Isso eles não contam. Mas é essa a realidade. Quer ler para a gente ali isso? Isso levanta a questão. Jesus daria a seus discípulos uma ordem que ele sabia que eles não poderiam cumprir? A resposta é obviamente não. Então, por que é tão difícil para nós hoje amar outras pessoas? Poderia ser tão simples assim. Não podemos dar o que não temos. A resposta não podemos dar o que não temos. Né? Olha só, gente, isso aí é importante demais, esse parágrafo. Né? Jesus daria a seus discípulos uma ordem que ele sabia que eles não poderiam cumprir? A resposta é não. Ele sabia que poderia cumprir. Então, por que é tão difícil? Porque não podemos dar o que não temos. Né? A pergunta para cada um, na sua consciência: você é um exemplo de amor? Você é amável com as pessoas? Você é amável com o transeunte, com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos? Ou mesmo com aquele que vem bravo? Você é amável com aquele que aperta o botãozinho da ira? Nem sempre, você continua amado? É amável, né? Às vezes né? A gente não faz isso. Não, Mesmo direto que a gente não. aparentemente vai por dentro, você tá... Exatamente. Aí eu peguei e coloquei aqui, ó. Não é? Quais são os... Você tá tranquilo, mas por dentro você tá... Quais são os frutos do Espírito? Magoado, irado. Quais são os frutos do Espírito? Você já falou nesse fruto do Espírito. Alegria, fidelidade, amor. Amor é o pessoal. Todos os outros Vem do amor. vêm do amor.
né? Mas ele cita o amor, benevolência, é, fidelidade. peraí. Gálatas 5:23. Ó, amor. Todas as outras que eu vou falar vêm do amor. Porque quando você tem amor, você tem tudo isso que eu vou falar. Alegria. O que é alegria? É o estado de espírito. Quando você está alegre? Está feliz, está bem com você mesmo, com o outro. Mas quando que você está alegre? Quando as coisas estão acontecendo, né? Aí, quando as coisas estão acontecendo de bom para você, você está alegre ou está feliz? Está feliz, né? Porque a alegria, ela é um estado de espírito sem motivo. Sem motivo. Você não sabe por que razão. Não acontece isso com você? Você acorda de manhã tão alegre, né? Você não sabe nem por quê. Agora, em inglês fala, felicidade é happiness. Acontecer. Você só está feliz quando alguma coisa de bom acontece. Agora, quando você está alegre, sem motivo você está alegre. E você só está alegre quando você tem Deus no coração. Então, por isso que botou amor, alegria, provinda da presença do Espírito Santo dentro de você, paciência, benignidade, é uma pessoa do bem, bondade, fidelidade, amabilidade, a pessoa amável, né? A mãe, por exemplo, era uma pessoa amável, né? Domínio próprio, quem tem? Difícil, né? Contra essas coisas não existe lei, né? Contra essas coisas não existe lei, não tem nada contra isso, né? Então, esse é os frutos do Espírito, né? Então, quando você tem amor, você tem isso tudo. Agora, quando você não tem Deus no coração, você não tem amor. Ninguém pode falar que tem amor se não tem o Espírito de Deus dentro dele. Porque Deus é a fonte do amor. Deus é amor. Você pode ter alegria, felicidade por um motivo ou outro, né? Gostar de um filho é um instinto né, materno, paterno. Mas isso tudo são coisas espirituais. Então, quando você não tem amor, você não passa para os outros. Não é mesmo? Então, não se pode dar o que não tem. Não tem aquela passagem da oração de São Francisco? É dando que se recebe, né? É perdoando que se é perdoado, né? Você quer ler lá a maioria das igrejas? A maioria das igrejas está ensinando que o amor de Deus por nós é condicional. Eles estão deturpando seu amor. E essa é uma das principais razões pelas quais nós, como cristãos, somos tão críticos e severos com as outras pessoas. Conscientemente ou não, tentamos tratar as pessoas da maneira como acreditamos que Deus está nos tratando. Então, olha outra parágrafo importante, né? As igrejas, ou seja, as religiões, que religião não é de Deus, tá? Religião é um mascaramento das coisas espirituais. As religiões, elas ensinam que o amor de Deus é condicional. Nós vamos ver mais para frente, comprovando. Eles estão deturpando o amor de Deus. Uma das principais razões pelas quais nós, cristãos, somos tão críticos e severos com as outras pessoas, né? É porque nós pensamos que o amor de Deus é condicional
Então nós também condicionamos minha esposa para mim, eu para o meu filho, né, e eu como eu emprego. Mas a verdade é que o amor de Deus é incondicional. Ele é incondicional. Ele te ama gratuitamente. Né? Não importa o que você faz, o que você deixou de fazer. Né? Não é porque eu sou muito amável que Deus me ama. Não. Deus me ama mesmo quando eu era pecador. Né? Então, por isso que nós somos tão duros, né, e críticos com os outros. Porque, pô, mas você não fez isso. Você está deixando de desejar. Né? Como é que eu vou te amar? Como é que eu vou te dar alguma coisa? Como é que eu vou me ceder para você? Né? Aí pergunto, mas Deus é assim comigo? Não. Né? Então, perceberam um dos grandes problemas? Amor, então, né? Tem que ter Deus, né? O amor de Deus. Quando o verdadeiro amor é o amor de Deus. E nós recebemos quando temos Deus dentro de nós. Aí nós podemos ser o reflexo do amor de Deus para com as pessoas. Né? Dá para você ler, Valdete? Devemos? Vou forçar a vista. Não, então lê, então você. Devemos entender porque devemos entender que Deus não nos ama porque somos amáveis. Ele não nos ama porque lemos a Bíblia. Vamos à igreja, Vamos à igreja, pagamos nosso dízimo ou fazemos o nosso melhor para cumprir o mandamento de amar os outros como Ele nos amou. A verdade é que Ele nos ama sem condições, aquilo é enorme. Isso é muito forte, essa afirmação. Né? Então, Deus te ama é porque você paga o dízimo? Deus te ama porque você está lutando duramente para amar o outro? Não. Deus te ama porque você lê a Bíblia? Também não. Também não te ama porque pai de nós não lê a Bíblia, né? Ele ama porque você ajuda o outro. Ama porque você faz a caridade? Não, também. Ama porque você vai à igreja? Não, também. Não. Amor incondicional. Ele é incondicional. Mas o que está nas religiões, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Né? Wanda, continua. Eu cresci uma igreja batista onde tudo que era pregado era a mensagem de evangelismo. Eles me fizeram sentir como se eu tivesse que pagar a Deus por me salvar, levando outros a Jesus. Tornou-se tão parte de mim que eu costumava dizer isso. O único propósito de nossa existência aqui nessa terra é levar outras pessoas a Jesus. Gente, isso aí é tão... Hein? Vaca. É tão vivo isso dentro das religiões. Você está vendo o que é pregado nas religiões, não está tendo nada do que na realidade é o nosso relacionamento com Deus? Olha só, a igreja, né, a religião me fez sentir como se eu tivesse que pagar a Deus por me salvar. Há religiões que falam que você tem que sair de porta em porta e bater e choramingar no ouvido do outro para poder fazer. Né? Eu lembro quando eu ia a segunda igreja cristã que eu fui, após a minha conversão, o cara chegava lá assim e falava assim, nós fomos fazer evangelismo em tal lugar, eu trouxe 40 almas para Deus. Falava desse jeito. Né? O único propósito da nossa existência nessa terra é levar as outras pessoas a Jesus. A única proposta. Olha só. Deus então botou nós aqui para poder... eu vou te salvar, mas você tem que trazer mais gente para cá, hein? Se você não vier com uns 10 aqui, você não entra aqui no céu. Mais ou menos é desse jeito, né? Continua. Então, vale. Então o Senhor falou isso para mim. Se o evangelismo é o único propósito de sua existência, então o que dizer de Adão e Eva? Eles não tinham ninguém para levar ao céu, nenhuma classe de escola dominical para ensinar, ninguém para orar e nenhuma necessidade difícil de qualquer tipo. A resposta pode ser encontrada em Apocalipse 4:11. Digno és, ó Senhor, de receber a glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e para teu prazer elas são e foram criadas. Viu? Então, olha aqui.
Nós fomos criados por Deus pelo simples prazer dele receber de nós a honra, a glória, o poder, né? E de ter a intimidade, o companheirismo, de estar ali, né? Ele não fala na Gênesis que ele vinha toda manhã visitar Adão e Eva, né? É só pensar. Ele criou e a imaginação, vou criar, vão amar uns aos outros, porque eu vou dar tudo lá, e ter tudo lá. Planta para comer, vai ter tudo vou colocar tudo. Então, uns vão amar uns aos outros, se entenderem, vai ser uma maravilha, tipo, já de mesmo. Aí envolve tudo. Aí veio o pecado, né? Contrário, né? Então, se o propósito único da nossa existência for trazer alma aos outros, a proposta da existência nossa foi diferente depois de Adão e Eva até agora? O propósito de Deus? Não, o propósito de Deus não mudou. Nós mudamos, nós que mudamos, quando escolhemos o pecado, né? Mas o plano dele é o mesmo. Se começou com Adão e Eva, o plano dele era o quê? Vir visitar eles, como é que tá, né? Ter intimidade, amar e ser amado, né? Então, por que hoje eu tenho que trazer alma para Deus, né? É errado, né? Então, aqui fala que em Apocalipse 4:11 está a resposta. É para receber a glória, a honra, o poder, e ele teve o prazer de nos criar. E Jesus trouxe, então, quando fala lá que Jesus para nos dar a vida eterna, não é para prolongar a nossa vida até a eternidade, não. Nos dar a vida eterna significa começar agora e até depois da nossa morte física, continuarmos a comungar com Deus e adorar a Deus, agradecer a Deus, né? E voltar à amizade que tínhamos com Ele antes de Adão e Eva de pecar, né? Então é uma continuação. Por isso Jesus veio e esse foi o objetivo da vinda de Jesus, né? Lá na Bíblia fala que foi dar-nos a vida eterna, que eu já defini aqui agora, né? E acabar com as obras do Satanás. Esse foi isso, né? Bom, continua? O propósito original de toda a criação era dar prazer a Deus. E esse ainda é o propósito de Deus. Adão e Eva foram criados para a comunhão com Deus. Ele queria alguém para amar e que eles o amassem voluntariamente de volta. O propósito de Deus para criar os seres humanos era somente relacionamento, mas a religião conseguiu nos transformar de seres humanos em fazeres humanos. Espera um pouquinho. Seres humanos, em inglês, chama human being. Ser humano. Human being. Aí, mas nós nos transformamos em human doing, né? Nós fazemos alguma coisa para agradar a Deus, para pagar a nossa salvação. Então nós nos tornamos em seres que temos que fazer alguma coisa. Não, seres humanos, simplesmente, né? Quando isso se torna o foco, começamos a amarrar o amor de Deus por nós a algo que fazemos por Ele. Eu fiz, mas esse nunca foi o seu plano. Então, ele falou aqui, amarrar o amor de Deus por nós a algo que fazemos por Ele. Nós vemos religiões que falam, fora da caridade não há salvação. Então tem que fazer alguma coisa. Não, a salvação ela é de graça. Está escrito na Bíblia, ela é de graça, é a graça, você recebe a graça pela fé. E Ele fez tudo de graça para nós, Ele nos deu. Porque se fosse para a gente fazer alguma coisa para conseguir, não ia conseguir fazer nada, né? Ao longo dos anos, tenho orado por milhares de pessoas. A grande maioria daqueles que se apresentam começam me contando sobre suas vidas espirituais. Tenho orado, jejuado... Aí as pessoas
jejuado, lido a Bíblia e frequentando a igreja, mas ainda não estou curado. Eles não percebem isso, mas eles apenas me disseram porque eles não foram curados. Eles estão apontando para o que estão fazendo em vez do que Jesus fez. Então, eles vão para reclamar, né? E apontar que já fez isso, aquilo outro, né? Eu tenho feito isso, tenho feito aquilo e não recebi a cura. Né? Mas a cura já lhe foi dada. Jesus já fez por você. Né? Então, por quê? É como se reclamasse. Alô, Semig, olha aqui, eu já fui aí, já paguei, já veio a primeira conta, eu paguei, nem gastei, porque não tem luz dentro de casa. O que está acontecendo? Mas, senhor, vai lá e liga o interruptor. Já está tudo aí. Tudo que eu podia fazer, eu já fiz. É só a graça pela fé. Vou lá, a fé minha que eu ligo o interruptor, sai luz. Não é? Então, o que as pessoas falam é isso. Mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, e não consigo ser curado, não consigo progredir. Né? Por quê? Porque você tá condicionando que o que eu quero, eu tenho que fazer alguma coisa. Não. Ele já fez, agora eu tenho que acreditar que já foi feito e aí acontece. Porque se eu não acredito que já foi feito, a coisa não acontece. Né? O mesmo é verdade sobre nosso relacionamento com o Senhor e com outras pessoas. Passamos a acreditar que Deus nos ama e age em nosso favor com base em nosso desempenho. Portanto, mantemos os outros no mesmo padrão. Nosso amor por eles é diretamente proporcional às suas obras, ou como eles nos tratam. Né? Ou seja, eu vou casar para a minha esposa me fazer feliz. Né? Sim, a mulher fala, para o meu marido me fazer feliz. Não, eu já sou feliz porque Deus vive dentro de mim. Eu sou feliz, porque Deus vive dentro de mim. Você casar pensando, aí eu vou casar para eu fazer ela feliz. Né? E ela, com o mesmo pensamento, eu vou casar para fazer ele feliz. Aí vira uma felicidade imensa. Não esperando casar para me ser feliz. Porque se eu for infeliz e vou casar com ela para ela me fazer feliz... Ou então assim, eu vou casar com aquele, não, ele não gosta de mim. Mas você que tem... Ele não tem nada, ele não tem carro bonito, ele não tem dinheiro. Né? Olha só. Olha o que o mundo mostra. Nós já falamos o que as religiões mostram, né? Olha o que o mundo também mostra. Porque quando eu era moça, eu entendi assim. Não, o dia que eu acho uma pessoa que eu não consigo, quero viver com ele, ficar junto, estar junto, interessa que for, a gente tem, né? Aí vem o casamento. Você quer ficar junto todo dia, toda hora. Com certeza. Já tem quase 50 anos junto, né? Quando você encontra uma pessoa que você, toda hora você quer ficar junto com ela. Não é junto sexualmente, assim, conversar, sentir agradável. Amigo, junto, né? Ir ali, Aí depois acontece o resto, o amor, com certeza. joga tudo. Isso que é o casamento verdadeiro. Né? Os casamentos hoje não são assim. Eles têm interesse. Sempre interesse. Verdade. Material. Né? Verdade. E com isso nós falamos, vou casar para que o outro me faça feliz. Aí não acontece. Para que o outro me tire da pobreza. E assim por diante, né? Então, Wanda, Romanos 5:8. Mas Deus elogia seu amor por nós, em que, enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Viu? Então, nós não valíamos nada. Nós estávamos dentro da prisão, Deus nos amou e abriu a prisão para a gente sair. Né? O amor de Deus nunca foi ou nunca será condicional. Ele te amou no seu pior e a maioria das igrejas cristãs concordaria com isso inicialmente. Eles acreditam que você é salvo pela graça por meio da fé. Não importa a sua história, mas muitas vezes é aí que a graça termina e a religião começa. E a religião sempre coloca a ênfase no externo. Uma vez que você é salvo, a religião diz que você deve viver santo. E a evidência de sua santidade provavelmente será julgada pelos padrões de sua igreja.
você se veste da maneira certa, você diz as coisas certas, você está levando as pessoas a Jesus? E mais importante, você está dando o dízimo só para dar alguns exemplos. Viu? Viu o que a religião faz? Ela começa bem. Por exemplo, chega um bêbado ou um deslocado na rua, né, ou um mendigo, aí você chega todo caridoso, conversa com ele, né? Dá conselho. Não, você é importante, Jesus te ama e eu também te amo. Eu vou te ajudar, eu vou te levantar e tal. Vamos na minha igreja lá, a gente tem recursos para te auxiliar a dar comida, você pode tomar um banho, você pode ter o almoço, a gente vai arruma um emprego para você, aí o cara já está levantando. Aí ele aceita Jesus, agora eu vou te batizar com o Espírito Santo, aí agora você é um de nós. Pronto, aí acabou. Agora nós vamos impor o que a nossa igreja fala que você tem que fazer, né? Aí entrou tudo isso aqui, né? Agora entrou tudo isso aqui. A religião coloca ênfase no externo. Você tem que vestir bem, você não pode andar de calça comprida, você não pode ter brinquinho, você não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer isso, não pode aquilo, né? Cheio de doutrinas de igreja, doutrinas de homens, né? Uma vez que você é salvo, a religião diz que você... Eu já lembro isso? Já. Não é assim que Deus vos vê. Deus olha para o coração. 1 Samuel 16, 6 e 7 diz o seguinte: E aconteceu que, chegando eles, olhou para Eliabe, um dos filhos do Jessé, irmão do Davi, e diz, quando o profeta Natan chegou para escolher, né, o Davi como ungido para ser o rei de Israel. Certamente o ungido do Senhor está diante dele. Mas o Senhor disse a Samuel: Não olhe para o seu semblante, nem para a altura da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Porque o homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Aí esse aqui, Eliabe, ele era forte, trancudo, né? Como Samuel, né? Como Saul foi, né? Samuel, o profeta Samuel ia escolher Eliabe para substituir o rei Saul, por causa das aparências. Mas Deus não estava olhando para fora, ou seja, a aparência externa. A igreja hoje está julgando os crentes da mesma maneira, só o exterior, né? Não fala assim que a igreja tal e tal parece um desfile de moda. Você pode festejar em segredo no sábado à noite, mas contando que você venha à igreja na manhã seguinte bem arrumado, bem vestido, com um chequinho na mão para dar o dízimo, você é aceito, porque tem aparência de santidade. Mas na noite anterior você caiu matando a discoteca. Não tem problema, para a igreja, né? Sob a nova aliança, né, ou seja, depois de Cristo, Deus ainda está preocupado com as suas ações e comportamento. Ainda está preocupado. Não é certo mentir, roubar, cometer adultério ou qualquer outro pecado. No entanto, ele sabe que isso nada mais é do que o subproduto de um relacionamento ou a falta de um com ele. Então, ele está focando no seu coração, né? Então, ele quer o relacionamento com você. Você pode falhar aqui, ali ou de outro ponto, mas o relacionamento dele com você é o mais importante, não é? Você, quando decide a casar, não quer dizer que quando você falou sim, você, sou casado, vida solteiro já era e tal, não. Você está casado no papel, mas a sua mente ainda vai demorar um tempo para, né, se transformar, né? Vai passar 1 ano, talvez 2 anos, 3 anos,
não é mesmo? Então, mas pouco a pouco você vai se ajustando a vida de um com o outro. Muitos não falam, como parece assim, que vocês são um casal perfeito, tudo que um pensa, o outro pensa, eu li seu pensamento, isso depois de um certo tempo, né? Então você vai se adequando, mas por quê? É fruto do relacionamento, da amizade, do amor, da compreensão, né? Do compromisso de um com o outro. E é a mesma coisa com Deus, né? Pouco a pouco você arrependeu, você nasceu de novo, recebeu o batismo do Espírito Santo, agora tem os frutos do Espírito. Você começa a praticar, ter a bondade, ser benigno, ser mais paciente um pouco, e aí por diante. Vai chegar uma certa época que você vai ter uma quantidade boa desses frutos do Espírito, né? Você não vai ser perfeito, nota 10 em todos eles no final, não, né? Mas uma coisa é contada, você já está com Deus, você já está salvo, né? Continua, Wanda. Enquanto você acreditar que Deus está julgando você de acordo com o seu desempenho, você nunca receberá totalmente o seu amor. O amor é uma decisão e Deus decidiu te amar mesmo que você não merecesse. Não há nada que você possa fazer para ganhá-lo ou merecê-lo. Então apenas receba como um presente gratuito. Quando você entende o quanto Deus te ama, fica fácil amar os outros. E quando você ama os outros como Ele o amou, seu comportamento mudará em relação a eles. Se você amasse o seu cônjuge da maneira que Cristo ama, incondicionalmente, você nunca cometeria adultério. Se você amasse seu próximo como Cristo o ama, você nunca roubaria dele ou daria falso testemunho contra ele. Então, gente, olha só essa primeira frase. Quando você entende o quanto Deus te ama, fica fácil amar os outros. Por isso que eu bato sempre nessa tecla, né? Que eu lembro que para mim foi muito importante. Por quê? Porque lá em casa era pai e mãe. Mãe é o exemplo do amor, né? É compreensiva, tranquila, bondosa, carinhosa, mas pai era mais duro. Nunca nos abraçou, nunca nos cumprimentou, né? Tinha muitas qualidades boas, mas a gente tinha um certo medo dele. Então o relacionamento de pai e filho não era bom, quanto deveria ser. Então, eles falam que quando a gente teve um pai desse jeito, a gente tem mais dificuldade de encarar Deus como pai. Mas à medida do possível que você aceitou dentro de si que Deus, né, e é o dono dos frutos do Espírito, é amor, é bondade, né, é benigno, é paciente, te facilita a fé. Aí você já vê diferente. Você ter certeza que Deus te ama, é a certeza que você tem que tudo que você vai fazer, Ele está atrás. Que você é abençoado, que Ele quer que você se dê bem, né? Então, à medida disso, aí é mais fácil você amar o outro, se condoer com o outro, ter compaixão com o outro. Já fica muito mais fácil. Quando você já encarou que Deus é amor. Né? Continua. Como o mundo sabe que somos discípulos de Cristo, João 13:35 diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Você sabia que a igreja do primeiro século evangelizou o mundo conhecido em 30 anos? Eles não tinham televisão, internet, smartphone ou mensagem de texto, mas eles se amavam. E esse amor era tão evidente, atraía as pessoas como o mel atrai as abelhas. Um fariseu, que era advogado, fez a Jesus esta pergunta: qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu isso em Mateus 23:37-40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o princípio, esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a ele: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Interessante aí, né? Então, esse fariseu que ele falou aí é aquela parábola do jovem rico. Senhor, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna, a salvação? Né? Aí Jesus falou alguns dos mandamentos. Isso aí eu já faço tudo.
Ele fazia só eu estou fazendo para ganhar, né? Aí Jesus deu exemplo para ele. Vai e dê tudo que você tem. Vende e dê tudo que você tem. Ou seja, seja desprendido. O exemplo de Jesus não foi isso? Ele tinha tudo no céu. Ele era filho do dono do universo. Ele era dono do universo também. Ele se desprendeu daquilo tudo e veio aqui ser simplesmente um homem e passar por aquilo tudo, não é? Tanto que na hora que vieram prender ele, os guardas do templo chegou e quem é Jesus? Sou eu. Ai, vamos prender. Não, deixa eles e prende só a mim, né? Aí o Pedro arranca da arma e corta a orelha do soldado, do Malcolm. Aí ele fala, não, com a espada a espada será ferido. Pôs a orelha do cara de volta. Ele falou assim, se fosse para me defender, eu já tinha chamado milhares de anjos, né? Mas não, olha o poder que ele tinha. Aí ele se desvencilhou daquilo tudo para cumprir a promessa que ele fez para o Pai, de vir e dar seu sangue para pagar os nossos pecados, né? Então, é isso que faz a diferença. Esse é que é o verdadeiro humilde. Humilde é aquele que eu estou armado, eu tenho metralhadora, eu tenho revólver, tem isso. Mas um cara está desarmado, vem me deu tapa na cara e eu não arranquei, matei. Eu simplesmente aceitei, desvencilhei de tudo que eu tinha, do poder que eu tinha e conversei com ele cara a cara, né? Os fariseus queriam que Jesus nomeasse o mais importante, não farás. E em vez disso Jesus falou, farás. Muitos crentes ainda vivem sob a mentalidade da lei do Antigo Testamento, ou seja, olho por olho, dente por dente. Ou seja, os 10 mandamentos falam o quê? O imperativo, não matarás, não fazer isso, não fazer aquilo, né? Se você fizer então, você está amaldiçoado. O Novo Testamento com Jesus não é não farás, é farás. Falar o quê? Ame ao próximo como a si mesmo, né? Se ame até o vosso inimigo. E assim por diante, né? Ele botou assim, ó, tá aqui. Seja perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Agora, ele nos deu um objetivo sagrado. A lei não, a lei fala assim, faça isso, se não fizer, você está morto, né? Olha só a graça, né, de Deus, é diferente. Esse aí é o Deus verdadeiro que Jesus veio mostrar, né? Eles estão tentando ganhar o amor de um Deus que já tomou a decisão de amá-los incondicionalmente. Uma vez que você comece a entender o quanto Deus o ama, o amor fluirá de você para os outros como rios de água viva. Alright. Então vocês perceberam como é, né? Por isso que ele falou, amai-vos aos outros como eu vos amei. É uma frase simples, mas profunda, né? É profunda, isso que é, né? É isso que é. E deu exemplo, os apóstolos, né? Com 30 anos, portanto, amarem e transmitir para os outros o amor, eles transformaram o mundo, viraram o mundo pelo avesso, né? Aí fala assim, mas por que então 2000 anos e esse trem está desse jeito? É porque nós não amamos. O que nós seguimos? Religiões. O que as religiões falam? Regra, vaca sagrada. Vaca sagrada. Põe regras que nem eles mesmos fazem, né? Nós já vimos exemplos disso que eles falam. Não faça isso, faça aquilo. Lá no cantinho escondido eles estão fazendo, né? Então, eles estão botando condição ao amor de Deus que não existe. O amor de Deus é incondicional. Então, eu amo a Deus por gratidão a Ele, né? E eu vou amar também o meu próximo, vou dar o primeiro passo, porque eu sei que eu sou amado e fui perdoado, né? Então, é fácil, sim. É fácil. É só eu começar a desvencilhar dos meus defeitos com a ajuda de Deus. Arrependimento, né?
uma guinada de 180 graus na minha vida, receber o Espírito Santo para me ao ajudar, consolar e me guiar, né? E ser paciente com o outro, né? Ser feliz porque você agora pertence a Deus, né? Ser alegre, né? Porque agora você pertence a Deus e assim por diante. Você vê que a regra está toda aqui, né? Ok? Amém? Wanda, quer por nós? Eu estava vendo, Ana, eu estava vendo uma Deixa o Wanda, palestra sobre deixa o Wanda. ela conserva o casamento. Senhor Jesus, Deixa ele te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia, esse ensinamento. Agradecemos pelo amor incondicional que o Senhor tem por nós e que possamos, ó Pai, entender, compreender e ter a certeza desse amor, para que não duvidemos e não tenhamos nada que impeça essa certeza que o Senhor nos amou desde a eternidade. Com a sua vinda, Jesus, o Senhor ligou novamente nós ao Deus, fazemos um só como Adão, e sentimos, ó Pai, o amor do Senhor a cada momento, a cada dia que passamos aqui, que vivemos nesse mundo e que somos libertos, Pai, todas essas coisas que fazem com que tenta diminuir a nossa fé. Mas o Senhor nos restaura, o Senhor nos ama e nós sabemos disso. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é que é, Valdete? Você falou? A mulher? Eu estava vendo a mulher, a função da mulher no casamento. Entendeu? Falando assim. A mulher tem que sempre mostrar alegre. Entendeu? Mostrar alegre. Falando sobre isso. Aí você essa alegria aí. Que fala, né? Ele é só mulher, o homem também, não, né? no caso aí fala, né? Depois vem falar.